Boa noite. Boa noite. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal que nos possa longe de Deus. Pai, e nosso Deus, bendito seja, e nossa voz, aleluia. Assim, assim, amém. Boa noite aí para quem for chegando. Daqui a pouquinho a gente começa. Boa noite para quem chegou aí. Vamos lá então, 19h30. Estamos no nosso horário. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz, a sua reunião pública online da sexta-feira.
Lembrando a vocês, gente, o Centro Espírita Amor, Fé e Luz, ele fica na cidade de Araxá, na rua Itacuru 181. E nós temos a nossa reunião pública presencial às terças-feiras, às 19h30. Então, se você estiver aqui em Araxá, se você for aqui de Araxá, ou tiver oportunidade, né, e quiser ir à reunião pública, está convidado, desculpa, a participar na terça-feira, às 19h30. E nós temos, então, também a nossa reunião pública online, todas as sextas-feiras, aqui no grupo, às 19h30 também. Bom, hoje nós vamos. O pessoal hoje está meio de preguiça aí, tem pouca gente aí, mas a gente vai dando sequência. Eu sempre gosto de lembrar, pessoal, que as nossas lives ficam gravadas, né, as nossas reuniões. Agora não mais em definitivo, porque o Facebook mudou a política e os vídeos agora só ficam durante um período de no máximo 30 dias. Depois os vídeos eles são automaticamente apagados, né? Mas eu sempre gosto de lembrar para o pessoal que, apesar dos vídeos ficarem salvos, apesar dessa possibilidade que a tecnologia nos oferece, de podermos ver num outro momento mais favorável a nós, eu gosto sempre de pedir e lembrar o pessoal aí da importância de estarmos reunidos, mesmo que seja virtualmente, né? A nossa intenção, nosso desejo, né, de estarmos juntos, reunidos, cria aí uma sinergia, uma energia muito bacana que é importante para nós, né? Então, faça aí um esforçozinho, né? Se programe para estar aqui junto com a gente ao vivo todas as sextas-feiras às 19h30. E esse grupo, pessoal, esse grupo começou há algum tempo aí, sem muitas pretensões, né? A gente não achou que seria tão, tão expressiva, né? E nós estamos hoje com mais de 1.000 pessoas nesse grupo. Então é bem bacana, né? Tem muita gente aí interessada, no que o Espiritismo fala, no que a gente pode compreender, né, das mensagens do nosso Mestre Jesus a partir da ótica da visão da doutrina espírita. Bom, dito isso, vou convidar vocês a fecharem os olhos, a serenarem os corações, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, aqui estamos nós, os teus filhos, necessitados do teu amparo, do teu auxílio, da tua misericórdia. Te pedimos, Pai, que nessa noite desça sobre cada um aqui presente, tanto os encarnados quanto os desencarnados, todo o teu amor, toda a tua paz, toda a tua serenidade. Que possamos, Pai, nessa noite, recebermos o amparo necessário conforme as nossas mais íntimas necessidades. Cada um possa receber aquilo que necessita e que possamos, Pai, ser auxiliados a compreendermos da melhor forma possível aquilo que o Evangelho nos traz, as mensagens e os ensinamentos que o Evangelho nos traz, também auxiliados pelas mensagens que nos foram oferecidas, pelos ensinamentos que nos foram oferecidos, pelos espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita. Que possamos, Pai, a cada dia que passa, melhor compreendermos, possamos, a cada dia que passa, sermos pessoas melhores, possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos,
tudo aquilo que nós recebemos dessa doutrina. Graças te damos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar, dando sequência, né, aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós vamos falar sobre os itens 14 e 15, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Ah, pessoal, um detalhe aqui, né? Antes que eu comece. Eu comentei, né, que nós estamos com mais de 1.000 pessoas nesse grupo e a gente tem se esquecido de um detalhe. Nós que aqui estamos nos empenhando, né, em trazermos essas reflexões sobre o Evangelho, acho que a gente tem falhado com um detalhe. Como o nosso grupo começou assim muito próximo, né, com pessoas muito conhecidas, a gente não tem tido a consciência da dimensão, né, desse número expressivo de pessoas que não nos conhecem, que não são próximas a nós, né, que não fazem parte desse ciclo de amizades, de conhecimentos. E a gente tem se esquecido de se apresentar nessas palestras, né? Que a gente possa se apresentar para essas pessoas que não nos conhecem. Afinal de contas, são muitas e espalhadas aí pelo Brasil todo, tá? Então, peço desculpas, né, às pessoas que chegaram no grupo aí, que nós não estamos nos atentando a esse detalhe, né, já há muito tempo e que a gente precisa então melhorar isso. Meu nome é Pablo, tá? Então, para quem ainda não me conhece, que vai ver esse vídeo aí em algum lugar, em algum momento, e queira, né, saber quem está falando, né? Meu nome é Pablo. Bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de, muitas vezes, trazer o texto direto da fonte, né? A passagem que nós vamos ler hoje, das Instruções dos Espíritos, ela se refere a um trecho da Bíblia, né? Que está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, onde diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí, antes da gente começar, só uma curiosidade, né? Acho que muita gente não sabe disso, ou não teve essa curiosidade, talvez. Por que do número 7, né? Por que que Pedro pergunta a Jesus se ele deveria perdoar aos irmãos 7 vezes, né? O que acontece, pessoal, é que havia, nessa época, o 7 representava um número muito grande. Era uma expressão, não era exatamente o número, né, como a gente vê hoje, 7. Era uma expressão de algo muito grande, muito numérico. Então, o que ele estava dizendo, ele perguntando, é se ele deveria perdoar incontáveis vezes, né? E aí Jesus pegou para mostrar para ele que deveria ser infinitamente, ele disse então, 70 vezes 7. Ou seja, esse número aí incontável, muito grande que você está pensando, multiplica ele por 70, né? Temos aí então a simbologia do 7 novamente no 70, né? Mostrando essa infinitude. Ou seja, não tem limites. Não há porquê
pensar quantas vezes perdoar aos nossos irmãos, né? Porque se a gente for usar isso aqui de forma literal, não sei se alguém já teve alguma curiosidade de fazer essa conta, né? Mas seriam então 490 vezes. Ou seja, você está lá com uma pendência lá com alguém lá, a pessoa está lá criando casos, fazendo coisas contra você, e você vai perdoando até 490 vezes. Chegou em 491, agora acabou. Agora não preciso perdoar mais, né? Mas não é isso, pessoal. É uma simbologia, né, de algo que na época era uma expressão, era uma forma de falar sobre algo muito numeroso, né? E que muitas vezes a gente não tem essa curiosidade de compreender, né? Por que desses sete? Por que dessa expressão? Por que dizer sete vezes? Ou 70 vezes sete? Tá? Bom, antes da gente começar aqui no texto propriamente dito, trouxe aqui um texto que está no livro Vinha de Luz, e ele tem o título de Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: Eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Emmanuel. Aqui, pessoal, a gente entender que às vezes a gente fala, a gente lê ou a gente comenta sobre essa questão do perdão e nos vem uma falsa ideia de que Jesus estava dizendo que a gente deveria ser indefeso. E não é isso.
A questão é trabalharmos no bem, é trabalharmos com a consciência do que é preciso ser feito. Não adianta a gente revidar, né, na mesma moeda. Essa é a grande questão. E entra aí o perdão, o entendimento sobre os atos equivocados do próximo, né, dos nossos irmãos. Assim como nós, todos, temos os nossos atos equivocados, né? Porque isso não é exclusividade de ninguém. Mas vamos lá então. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós as perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tão frequentemente quanto a ofensa te seja feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmos de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois os vossos irmãos, como tendes necessidade que se vos perdoe a vós mesmos. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em filtrar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelo vosso pensamento que Deus conhece. Fazeis, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: não tenho contra o meu próximo. Não, desculpa, nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor.
Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque pronuncia a própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos não fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe. Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou. Se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Não há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: Eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem eu perdoo e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero revê-lo em minha vida? Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe impõe com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Bom, pessoal, a pergunta que eu faço a nós é: ainda que a gente tenha sido instruído, orientado ao perdão, perdoarmos 70 vezes 7, infinitamente, a sempre perdoarmos. E a nos colocarmos então nessa posição, né, como cristãos, como seguidores do Cristo. Esse lugar de consciência, de entendimento, de saber que o mal que o outro nos faz, ele deve ser perdoado e, principalmente, a gente precisa ter entendimento de que nós temos responsabilidades nesse mal. Alguma responsabilidade nós temos, né? Como o Evangelho nos traz aqui, talvez tenha acontecido algo que poderia ter sido resolvido de forma simples e nós, ao invés disso, colocamos mais lenha na fogueira. E aí a situação foi se agravando, se agravando, se agravando, até que chegamos a um ponto crítico, onde o outro nos faz alguma coisa. E aí a gente chega nesse ponto, né, da necessidade de perdoar ao irmão o ato
que ele nos fez. Mas e aí, será que nós não temos então também responsabilidade sobre isso? Né? Isso é o que o Evangelho nos traz. Mas eu pergunto a vocês: quem é de nós que tem, de fato, seguido o que o Evangelho nos traz? Que temos seguido essa instrução, essa orientação de Jesus, no sentido de perdoar, mas perdoar de verdade. Que o perdão que o Evangelho nos propõe, como o texto diz, não é esse perdão de, tá tudo bem, mas eu não vou mais me relacionar com essa pessoa, não quero que essa pessoa venha na minha casa, eu não quero que essa pessoa, não quero ter contato com essa pessoa. Tudo bem, esqueci, mas é assim. E no fundo, a gente tem uma satisfação quando fica sabendo que algo ruim aconteceu com aquela pessoa. Né? É como se fosse uma vingancinha, né? Que a gente fica ali no nosso íntimo, ali desejando e se comprazendo no mal que possa acontecer com aquela pessoa. Não é isso que o Evangelho propõe. O perdão que o Evangelho propõe é um perdão verdadeiro. É um perdão que nos reconcilia com o irmão, que nos coloca de volta em relação com o irmão. E aí, se ele fizer de novo, se acontecer de novo o perdão e de novo trazer para essa relação. É uma condição muito difícil, né? É algo muito difícil para nós. Ainda é. Mas é esse o perdão que o Evangelho propõe. E é esse perdão que o Evangelho, né, o texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem da instrução dos Espíritos, nos orienta, enquanto espíritas, a exercitarmos, a buscarmos fazer. Né? Não só como cristãos, mas como espíritas. Se abraçamos a causa espírita, se abraçamos, então, essa ideia, essa é o trabalho que nós precisamos executar, é o que nós precisamos nos esforçarmos para, ainda que seja muito, muito difícil. E é tão difícil que a gente tem dificuldade de fazer isso dentro das nossas casas espíritas. Acontecem situações, dificuldades de relacionamentos, porque grupos são extremamente difíceis, né? A gente estar em grupo é muito difícil, são ideias, opiniões, vontades que em algum momento, né, acabam se chocando. E aí acontecem ali muitas vezes alguma questão entre membros, né, daquele grupo e ali dentro esse perdão, essa forma de agir é difícil. Imagine então quando isso acontece com alguém fora, né? Sei lá, um colega de trabalho, alguém que a gente tem alguma relação assim, né, não tão próxima. Quanto isso fica mais difícil? Como isso é difícil dentro das nossas famílias. E entendendo que dentro dos grupos familiares, talvez ainda mais do que em outros grupos, nós temos rivalidades de encarnações e encarnações anteriores. Muitas vezes nós vamos encontrar ali dentro de um grupo familiar espíritos que vêm há muitas e muitas reencarnações tentando se perdoar, tentando essa reconciliação e com muita dificuldade ainda. Não é algo que a gente consiga com facilidade, nós ainda não atingimos esse estágio. Né? Precisamos fazer, precisamos evoluir, precisamos exercitar isso, sim, mas ainda é difícil para nós. Agora vamos pensar o seguinte: por que que, vamos usar Jesus, né, como exemplo, por que que para Jesus isso é fácil?
Por que que ele consegue perdoar tudo que a gente fez e faz e tá tudo bem? Qual que é a facilidade? Ah, é porque ele é um espírito puro. Tá, mas vamos trazer isso para um algo para que a gente consiga assimilar melhor, como um entendimento melhor. Vamos pensar, o que que isso quer dizer? O que que significa um espírito evoluído, um espírito puro? O que que isso quer dizer para nós? Isso muitas vezes fica muito distante da nossa realidade, fica muito abstrato. É uma abstração muito grande e a gente fica ali meio perdido nisso. Então vamos colocar isso num exemplo mais simples da gente entender. Imagine o seguinte: você, adulto, né, uma pessoa adulta, e chega uma criança e fala alguma coisa para você. Sei lá, te xinga. Pessoa, criança chega ali e te xinga. Você, como adulto que é, vai olhar para aquela criança e você não vai ter essa raiva, esse ódio da criança. Você pode, claro, né, ficar ali irritado ou achar que aquela criança precisa, né, necessita ser orientada, educada, mas você não vai ter ódio daquela criança. Por que que você não vai ter ódio daquela criança? Porque você, como adulto que é, entende que aquela criança está num estágio evolutivo inferior ao seu, onde ela ainda não aprendeu que a ofensa que ela está dirigindo a você é devido a essa necessidade de educação e corrigenda. Às vezes você até pode ficar, né, no momento ali, fica irritado, mas você não vai ficar com ódio dessa criança. Da mesma forma, acontece com espíritos da envergadura de Jesus. Eles nos olham como nós olhamos a criança. Então, do ponto de vista deles, o que nós fazemos é exatamente o que a criança faz conosco nessa situação. Eles olham e pensam: essa criança, né, nós, precisa de orientação, precisa de corrigenda, precisa de educação. E aí eles não têm um sentimento ruim em relação a nós, porque assim nos enxergam. E da mesma forma, para facilitar talvez esse processo em nós de perdão aos nossos irmãos, talvez seja interessante que a gente busque olhar o próximo dessa mesma forma. Claro, não nos colocando numa posição superior, porque não somos, mas tendo esse olhar da necessidade da educação e da corrigenda, da evolução, do crescimento, olhando esse irmão e compreendendo, buscando compreender essa realidade do espírito, que é a nossa também. Agora, quando a gente olha o irmão e não busca ter esse olhar do espírito, a gente só está enxergando ali a pessoa, só está enxergando aquela persona, aquela personalidade que o espírito vestiu, assumiu nessa encarnação, fica muito mais difícil da gente exercitar, da gente fazer esse perdão verdadeiro. Então, eu vejo que a proposta do Espiritismo é justamente essa: é que a gente tenha consciência da realidade do Espírito, que nós nos olhemos uns aos outros, não com essa persona, mas além, como espíritos imortais. Que a gente olhe um para o outro e enxergue o espírito, que a gente enxergue
o Filho de Deus, o nosso irmão em espírito, e não a roupagem que ele está usando neste momento. Esse é, talvez, né, do meu ponto de vista, o grande dificultador desse processo. É que quando nós somos ofendidos de alguma forma, nós nos esquecemos dessa questão, em outros momentos também, mas estamos falando aqui exatamente desse ponto. A gente se esquece dessa realidade do espírito. A gente dá muito mais importância a, ao físico, aquilo que a gente está enxergando aqui no momento. E aí sim, os fatos, os acontecimentos, eles se agigantam, eles tomam proporções muito difíceis de serem perdoadas muitas vezes. Mas da realidade do espírito, talvez esses acontecimentos, esses fatos, sejam até irrelevantes. E aí fica mais fácil a gente chegar nessa proposta desse perdão, né? Esse perdão verdadeiro. Certo, pessoal? Bom, não vou me alongar muito aqui nessa questão. Creio que a mensagem, né, do Evangelho ela é muito clara, que o Cristo nos propôs, né, sobre a questão do perdão, e acredito, né, que a gente consiga, como eu falei, se a gente tiver esse olhar mais do Espírito, né, se a gente se olhar como espíritos, não como personas, talvez a gente consiga evoluir mais rapidamente nesses processos. Talvez a gente consiga caminhar mais em direção ao Cristo. E convido vocês também a fazer uma autorreflexão, né, sobre cada um aí dos pontos, das ofensas que vocês receberam, né, das mágoas que vocês carregam aí de outras pessoas, de atos, de coisas que as pessoas te falaram ou fizeram. Faça uma autorreflexão de quanta responsabilidade vocês têm sobre essas questões, né? Talvez talvez não, muitas vezes a gente não quer admitir, porque é mais fácil a gente jogar a culpa toda no outro, né? Mas é importante a gente assumir, a gente reconhecer o quanto nós temos de participação nesses atos, nessas questões. Ok? Bom, então, teve gente que chegou aí depois. Boa noite para quem chegou aí depois. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. E quem chegou depois, encerrando aqui, volte para assistir, pegar toda a conversa aí desde o começo, né? Bom, pessoal, mais uma vez então eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, a serenarem os corações, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, mais uma vez estamos nós aqui, os teus filhos, necessitados do teu amparo, do teu auxílio, da tua misericórdia. Te pedimos, Pai, que neste momento, através das mãos laboriosas dos nossos irmãos das equipes espirituais que nos assistem, nos auxiliam nos trabalhos do Centro Espírita Amor, Fé e Luz, cada um aqui presente, tanto os encarnados quanto os desencarnados, possa receber essas energias de paz, de amor, de serenidade, como uma chuva fluídica caindo sobre nós, possamos sentir teu amor, que tudo aquilo de negativo, de desarmonioso,
de adoecido que possa estar presente em nós, possa ser retirado, que essas energias possam ser limpas, que elas possam ser retornadas à fonte criadora, que possamos sentir em nossos corações, como um sol, a tua presença, nos iluminando, nos aquecendo, possamos sentir o teu amor nos sustentando, possamos irradiar esse amor em todas as direções, que esse amor possa chegar a cada coração ligado aos nossos, seja pelos laços do amor ou pelos laços da dor. Que as nossas casas possam ser inundadas com essas vibrações, com esses raios dourados, toda forma pensamento, todos os miasmas possam ser retirados das nossas casas, possamos ter apenas a presença do bem, apenas o amor vibrando intensamente. Que aqueles nossos irmãos, porventura, estejam nos acompanhando, pensamentos desarmoniosos, de alguma forma estejamos conectados a eles, possam ser vistos e atendidos, caminhados ao socorro, ao atendimento, e que possamos deixá-los ir com os nossos corações leves, oferecendo a eles esse perdão verdadeiro, esse perdão que nos coloca de novo em relação harmoniosa e equilibrada. Te agradecemos, Pai, por essa noite, te agradecemos por tudo aquilo que recebemos, te agradecemos pela presença amorosa dos nossos irmãos das equipes espirituais, te agradecemos as orientações, os exemplos do nosso Mestre Jesus. Graças te damos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Esperamos vocês na reunião pública presencial, na terça-feira, na Rua Itacuru 171, 181, desculpe, falei o número errado. E vocês que puderem, né, que forem aqui de Araxá ou que estiverem em Araxá, e aguardamos vocês na reunião pública online na próxima sexta-feira, também às 19h30. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.